Eu amo os temas dessa aula, felicidade e positividade. E, para mim, tem direta correlação com até mesmo o intuito do curso. Esse é um curso que quer te mostrar o mindset, o modo de pensar dos Emirados Árabes Unidos. E positividade é um modo de pensar. Então, para você entender com profundidade tudo que eu mencionei nas aulas passadas, é importante olhar para a positividade como uma base. Nesse momento, o tema da felicidade é extremamente quente, até mesmo dentro das políticas do governo dos Emirados Árabes. Está tendo um grande incentivo para que iniciativas relacionadas à felicidade sejam desenvolvidas no país. Existe um Ministério da Felicidade e tem todo um plano, tem toda uma agenda com 82 projetos, 16 programas maiores e até mesmo 4 planos estratégicos para que o país possa, em alguns anos, ser um dos 5 países mais felizes do mundo. Felicidade é mensurável e, inclusive, existe um índice global que analisa a posição de cada país nesse ranking de felicidade. E, claro, os Emirados Árabes, da forma que é, eles querem ser campeões também nessa métrica. Então, tem diversas iniciativas muito interessantes rolando no país para aumentar a felicidade dos seus cidadãos e também para subir o país nesse ranking. Dentre essas iniciativas, algumas coisas são simples. Por exemplo, agora as empresas e principalmente os serviços do governo não têm mais um lugar para customer service, que é apenas atendimento ao cliente. Agora eles têm Customer Happiness Service, centro para fomentar a alegria do cliente. É uma pequena mudança, mas fica mais claro que a meta ao servir é também trazer a felicidade do seu cliente. E é verdade que um cliente satisfeito é um cliente feliz. Então está tudo linkado, mas são novos elementos que são trazidos para essa conversa para alcançar as metas anteriores. E até a polícia entrou nessa dança. Existe a patrulha da felicidade no país. Sabe o que é essa patrulha? Seguinte, em praticamente qualquer lugar do mundo, a polícia trabalha com punição de quem faz algo errado, né? Se você está dirigindo acima da velocidade, você tem uma chance, uma probabilidade de ser punido por estar fazendo algo errado. Porém, com esse foco agora em felicidade, o país acredita que vale focar mais em reforçar o que é certo do que punir o que é errado. O que a patrulha da felicidade está fazendo? Se você estiver fazendo algo correto, se você não estiver infringindo nenhuma regra, você pode ser parado e receber até R$300 que você pode usar em diversos lugares, em shoppings, em lojas de telecomunicação. E dessa maneira, a Patrulha da Felicidade reforça o comportamento positivo em vez de punir o negativo. Uma outra iniciativa é o Happiness Meter, o termômetro da felicidade. Essa iniciativa foi desenhada com a meta de mensurar de forma instantânea qual que é o nível de satisfação do público com 38 departamentos do governo em 328 localidades. E, claro, já usando uma rede interligada de aparelhos eletrônicos para as pessoas poderem mensurar em tempo real. De forma diária, esses relatórios são enviados para gestores desses departamentos, para eles entenderem melhor como que está o nível de satisfação com o serviço, e é uma forma de eles conseguirem responder para que o nível suba ainda mais. E é super interessante, porque não é só questão de, vamos ver como estão os dados aqui. Eles percebem, por exemplo, nossa, 10 da manhã de terça-feira
foi a hora mais feliz, a hora mais satisfeita para o público. Por que isso? Então é tanto mensurar o que está acontecendo, quanto tentar analisar e fazer uma engenharia reversa dos momentos nos quais aquilo onde eles querem chegar já é realidade. Mais uma vez, linkando com aquilo que a gente falou sobre visão, né? Às vezes você tem uma visão de chegar em tal satisfação, um tal nível de satisfação, e talvez em alguns momentos você já esteja nesse nível de satisfação. Você pode pegar e analisar o que acontece nesse momento para poder replicar para outros momentos. Um dos livros que o Sheikh Mohammed escreveu são as reflexões dele sobre positivismo, sobre felicidade. Algumas das coisas que eu vou falar nessa aula eu aprendi nesse livro. Eu gostei muito dessa leitura e para mim é muito impressionante que um líder de Estado resolveu escrever um livro inteiro nesses dois assuntos. E faz sentido porque no final eles conectam com todos os outros assuntos que eu falei aqui no curso. Por exemplo, se a gente voltar para o momento da fundação, se o Sheikh Zayed ou se o Sheikh Rashid tivessem visões fechadas, negativas, só olhassem para suas próprias ambições, não acreditassem que era possível criar algo mais colaborativo, não teria acontecido a fundação da forma que aconteceu. Então, positivismo e acreditar está na base da formação desse país. Uma das aulas foi sobre destino e positivismo está diretamente relacionado a isso. O país acredita que o caminho mais rápido para conseguir reviver todo aquele potencial árabe de inovação, de pioneirismo, é focar no futuro, com positivismo quanto ao futuro. Eles sabem que tem muita gente que lamenta o passado, que tem muita gente que foca no que deu errado. E eles acham que o ingrediente básico para uma nação conseguir virar uma grande nação é acreditar que é possível virar uma grande nação. Então, diversos dos assuntos que a gente falou até agora são muito conectados com o positivismo. Quando você pensa em transformações, em transformar uma visão em algo real, isso necessita positivismo. Se os líderes não olharem para desafios e verem esses desafios como grandes chances de criarem novas soluções, de pensarem de forma diferente, de testar as suas capacidades, de melhorarem as suas habilidades, eles vão desistir. Eles precisam olhar para problemas e ver oportunidades. Eles precisam olhar para desafios e ver possibilidades de novas conquistas. Esse livro que eu mencionei aqui é muito bacana porque tem uma discussão sobre o quanto felicidade é algo que parece simples, mas não é nada simples. É muito, muito profundo. E quando você pensa na aplicação dessa ideia de felicidade, realmente, felicidade tem um papel em juntar equipes, em fazer planejamentos melhores, em criar políticas melhores, em desenvolver serviços melhores. Uma das coisas que eu admiro muito nos líderes dos Emirados Árabes Unidos é como, num período de tempo relativamente curto, né, o país tem menos de 50 anos, eles se permitem repensar como podem fazer melhor as coisas, repensar até mesmo os seus papéis. Para mim ficou claro como, através das reflexões de felicidade, o Sheikh Mohammed estava também refletindo sobre qual é a real função de um sheikh. Qual que é a real função de quem toca um governo? Né? E claro, aquilo inspira você a pensar também, se você é um empreendedor, qual que é a sua real função como líder de uma empresa? Se você é um pai, se você é uma mãe, qual que é a sua real função ao liderar uma família? E a conclusão na qual ele chegou é que o trabalho do governo pode ser mais profundo, pode ser mais influente e pode ser mais inspirador a partir do momento que é papel do governo trazer felicidade para os seus cidadãos. Quando o governo aceita que é papel dele também criar um meio ambiente através do qual as pessoas conseguem alcançar suas ambições, podem também seguir adiante com seus planos e não controlar esse ambiente, mas criar esse ambiente,
fica muito claro que, poxa, então o governo tem um papel de empoderar pessoas. E principalmente nesse país, onde muita gente trabalha no governo, né? Uma porcentagem grande da população trabalha no governo. Quando as pessoas pensam que se elas trabalham no governo, o trabalho delas é fazer o país inteiro ser mais feliz, ele acredita que isso é uma maneira de incorporar a felicidade de forma totalmente diferente, né? Buscar a felicidade para um país como um todo é uma forma muito peculiar de incorporar a felicidade. E tem ali, né, uma discussão sobre como pessoas felizes produzem mais, vivem mais, fazem com que diversos indicadores da economia cresçam. E a conclusão, no final, que eles chegam é que as políticas de felicidade não deveriam ser vistas como separadas. Porque todas as iniciativas do governo deveriam, de alguma forma, englobar a felicidade nas suas metas. Então, eu acho que é bem interessante quando um governo para pensar, poxa, o que é felicidade para nós? Ele deixa muito claro que felicidade não tem nada a ver com riqueza material, tem a ver com perspectiva. E olha como isso linka muito com a forma que eles têm visão. Tem a ver com se sentir seguro no país que você vive. Tanto tendo onde morar, quanto tendo infraestruturas e serviços que conseguem providenciar uma forma de vida confortável. Claro, é importante a gente pensar em saúde, é importante a gente pensar em educação, é importante pensar em balanço, trabalho, vida. Todos esses são elementos de uma felicidade da sociedade que pode ser influenciado significantemente por iniciativas do governo. E cada vez mais eles reforçam a importância de ter o que eles chamam de energia positiva, que tem a ver com confiança, com entusiasmo, com positivismo, que acaba gerando uma felicidade enquanto se toca um projeto, enquanto se realiza um projeto. E, de novo, tem exemplos de base, né? Só olha para o deserto. O deserto é um problema ou é uma oportunidade? Porque poderia ser visto como um problema, mas virou uma baita oportunidade. Inclusive, diversos setores da economia e até mesmo de turismo se desenvolveram em cima do deserto. Claro, algumas soluções foram muito criativas. E isso é verdade em diversos projetos. Quando você pensa na época que estava sendo expandido o Dubai Creek, né, para que os portos pudessem receber navios maiores. O Sheikh Rashid, ele queria fazer essa expansão de uma forma que quando ele perguntou para os consultores quanto seria, para os experts quanto seria, eles falaram que podia desistir. Não tinha como fazer. Né? A estimativa na época era um custo de 600 mil pounds, que era mais do que o ano inteiro Dubai conseguia arrecadar de renda. Olhando para isso, o Sheikh Rashid poderia falar, bom, então não dá, né? Eu vou desistir. Ou poderia tomar uma decisão errada de querer fazer de uma forma normal. A única maneira de fazer era com criatividade, era com positivismo, era acreditando num plano diferente. E foi isso que ele fez, né? E daí você pensa, um líder com uma atitude positiva pode mudar o curso daquele país. Pode mudar a história daquela nação. E nem sempre as soluções são simples. Nesse caso da expansão do Dubai Creek, a solução foi inovadora e complexa até. Eles tiveram a ideia de emitir como se fossem ações do porto. E daí, conforme eles tinham dinheiro para retirar parte do material ali para as áreas de reforma, eles reutilizavam esse material para melhorar outras áreas. Eles vendiam essas novas terras, que agora estavam melhoradas, com o material que tinha sido retirado da reforma do porto, e com esse dinheiro continuavam a reforma. A solução não foi simples, mas era uma solução viável, e dessa forma eles completaram o projeto em menos de 2 anos. O comércio em Dubai dobrou.
E claro que isso acabou influenciando diversas outras coisas. O conceito de positivismo é muito bacana, porque o que ele desencadeia faz com que ele se sustente. Deixa eu explicar isso melhor. Se a gente pega como exemplo qualquer um dos grandes projetos que eu descrevi ao longo dessas aulas, fica claro que sem ser positivo, o líder não acreditaria que era possível realizar aquele projeto. Então, para dar um start naquele projeto, para começar aquele projeto, para aprovar aquele projeto, ele foi positivo. Não interessa qual era o projeto. Aliás, não interessa qualquer projeto que você tenha na sua vida, você vai ter desafios, você vai ter que passar por situações que você não esperava. Agora, se você está olhando para aquilo com positivismo, o positivismo desencadeia sentimentos positivos, como confiança, como energia positiva, como acreditar que vai dar certo. E com isso, você consegue se manter positivo para continuar resolvendo desafio atrás de desafio. É algo muito doido, é como se o próprio positivismo gerasse sentimentos que mantivessem o seu positivismo e isso como um todo ajudasse a olhar para desafios de outra forma, de uma forma contínua também. Nos Emirados Árabes, eles dizem que não estão interessados em contar erros, mas estão interessados em contar conquistas. Até porque erros não são todos iguais. Tem muitos erros que são completamente não intencionais. E claro, na maneira que eles têm de sempre querer mensurar as coisas, sempre querer aprender com o que fizeram, sempre buscar excelência, erros intencionais, ainda mais se a gente está falando em corrupção, se a gente está pensando em erros que acabam machucando outras pessoas, têm que ser punidos. Porém, erros a caminho da inovação, erros junto a um positivismo de acreditar, erros que servem de informação para mudar para a direção certa, faz parte da jornada. Os líderes do país, eles gostam de surpresas, de trazer novidades para os cidadãos, porque, claro, isso retroalimenta esse positivismo. O Sheikh Mohammed falou que ele gostaria de poder anunciar um projeto novo e único todos os dias da vida dele, porque é uma maneira de adicionar para esse positivismo na vida dele e também na vida daqueles que são tocados pelos projetos. Eu acho legal como esse assunto do positivismo acaba sendo super aplicável no nosso dia a dia para a vida de qualquer pessoa. E tem aqui algumas metáforas bacanas que eles usam, alguns pensamentos legais. Como sempre, eles gostam de trazer a natureza, trazer aquele legado da tradição. E uma das discussões no livro tem a ver com, poxa, se você pega 2 cavalos e dá a mesma comida, treina da mesma maneira, mas você berra para um e trata mal, e outro você cuida com carinho, com amor, encoraja, você rapidamente vê a diferença. Então, poxa, se entusiasmo e otimismo funciona para animais, imagina o quanto funciona numa equipe, quanto funciona quando você quer transformar uma ideia em um projeto realizado. E isso é diretamente aplicável na nossa própria vida também, como as pessoas olham para o mundo. Poxa, por que 2 pessoas olham para uma situação igual e uma vê beleza, vê oportunidade naquela situação? A outra pessoa se desespera, vê tristeza. Talvez a beleza e os desafios, na verdade, emanem do olhar da pessoa e não da situação em si. E uma outra discussão interessante no livro tem a ver com quanto essa sua atitude, que às vezes é você com você mesmo, mas o quanto isso pode também machucar o mundo, né? Poxa, tem pessoas por aí que acreditam no pior, que desmotivam comunidades, que jogam fofocas aqui e ali, que viram pessoas tóxicas em diversas situações,
que focam só no negativo e que às vezes até são positivos, mas não é algo constante. São pessoas de duas faces, né? Que, poxa, se aquilo ali é um gatilho para inveja, eu vou agir assim, mas se eu quiser alguma coisa daquela pessoa, eu vou agir assim. Tem uma discussão interessante nas leituras do Sheikh Mohammed sobre o quanto esse tipo de pessoa é nociva para o país. E eu gosto da forma que, quando você pensa em positivismo, tem uma solução base que cabe a todo mundo, a todas as pessoas, que é sorrir. E esse é um exemplo que os líderes do país tentam realmente manter. Tentam realmente mostrar que estão fazendo as coisas com alegria, com felicidade, com boa vontade. E é muito bacana ver como positivismo é um conceito que, no final, você joga esse conceito em cima de tudo, né? Você pega, por exemplo, os planos do governo, as visões que eu compartilhei numa outra aula. Você tem que ser positivo para ser adaptável e mudar as visões. As situações mudam, as pessoas mudam, os requerimentos mudam. Uma pessoa que não é positiva não tem flexibilidade, não consegue olhar para um plano e conseguir adaptá-lo para as reais necessidades de um mundo que não para de mudar. Além disso, um assunto que tem muito a ver também com positivismo e felicidade é gratidão. E quando a gente pensa em liderança, ser serviço, essa parte é muito conectada com o positivismo. Muito. Se o líder acredita no melhor das pessoas, se o líder acredita que é possível desenvolver as pessoas, ele vai sonhar muito mais alto em seus projetos, ele vai servir muito melhor, e se as pessoas que estão sendo servidas conseguirem entender a relevância dessa forma de gestão, elas vão mostrar mais gratidão, e nessa forma se retroalimenta o positivismo de um lado com o positivismo de outro lado, e mais resultados. Até mesmo quando o assunto é competitividade, gostar de competições. Né? Tem exemplos que os líderes trazem de, poxa, a única distância entre eu ganhar ou perder, eu continuar ou desistir, é um pensamento. Se o meu pensamento for positivo, eu vou continuar e talvez eu possa ganhar. Claro que não existem fórmulas, né? Mas se você pensa no papel até mesmo dos 3 ministérios que são mais comentados, mais questionados e também que mais geram encantamento, o Ministério da Felicidade, o Ministério da Tolerância e o Ministério da Juventude, eles se juntam para trabalhar num futuro que talvez seja sustentável em relação à felicidade. Mas talvez a fórmula seja um desenvolvimento do país baseado em valores, de forma que a juventude consiga liderar e decida por projetos que ajude todos do país a alcançar a felicidade. Pessoalmente, eu acho interessantíssimo e extremamente relevante para os tempos atuais essa discussão sobre felicidade, essa discussão sobre positivismo, como gestora e como alguém que ama aprender ferramentas de gestão. Mesmo as melhores ferramentas de gestão do mundo não resolvem alguns dos maiores desafios comportamentais pelos quais as pessoas estão passando. Foi isso que eu reparei ao longo dos últimos anos liderando empresas. Então, alguns dos melhores funcionários que eu tive, quando eles passavam por desafios comportamentais, e não apenas coisas simples, mas coisas mais profundas, que realmente mexem com a cabeça de uma forma que eles travam. Ferramentas de gestão não solucionavam. Agora, consegui trazer positivismo para a mesa, consegui discutir felicidade, consegui trazer significado. Da minha experiência, alguns desses assuntos que às vezes parecem tão leves, tão motivacionais, para os desafios de hoje em dia, eles acabam sendo mais importantes
do que apenas ferramentas extremamente racionais que mostram resultados que devem acontecer. Claro, juntar as duas coisas é muito relevante, né? Juntar ferramentas claras, conhecidas, provadas, com um entendimento comportamental é muito relevante. E eu acho que isso é mais uma mistura especial que a gente consegue ver nos Emirados Árabes. A gente parte agora para a nossa última aula. A gente vai falar sobre audácia, a gente vai falar sobre fé e vai falar sobre ação.